Meus queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam excelentes aí. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, aqui um sábado, um calor de rachar, daqueles típicos do alto verão carioca. E, bom, estou aqui hoje, né, para cumprir mais uma promessa que eu fiz num vídeo que foi publicado há alguns dias, né, sobre meus projetos para 2025. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que esperar do Santo Guerreiro Império do Leste. Vocês já devem saber, eu estou perturbando a galera nas redes sociais, que o livro agora, né, o terceiro livro aí da trilogia de São Jorge, vai começar a pré-venda no dia 19 de fevereiro, daqui a pouquinho, né? Então eu vou nesse vídeo aqui dar uma visão geral pra galera, né? E espero que vocês gostem do que vocês vão encontrar. Antes de começar, dois avisos rápidos. Primeiro, tudo que eu falei, eu acho que tudo, praticamente, que eu vou falar aqui, já foi publicado num artigo lá no meu site, né? Não sei se vocês conhecem meu site, é o eduardospor.com.br. O site fica bem atualizado e tal, coloco todos os meus artigos lá, enfim, é bem interessante. Então, se o link está aqui embaixo, se vocês preferirem, né, enfim, acompanhar por texto, tudo, etc. Então é só clicar no link que está aqui embaixo no descritivo deste vídeo. E também tem um link aqui embaixo que eu queria que vocês clicassem, que no dia 20 de fevereiro, então a pré-venda começa no dia 19 de fevereiro, no dia 20, que é uma quinta-feira, às 20 horas, vou fazer uma live, uma transmissão ao vivo aqui no YouTube para comemorar o lançamento o lançamento não, o início da pré-venda, né? E nessa live eu vou falar mais ou menos o que eu estou falando aqui, só que de forma mais detalhada e interagindo com vocês. Então vai ser uma live muito bacana. O que eu vou falar aqui, esses vídeos no YouTube, geralmente não podem ser muito longos, né? Geralmente a tendência não é ser muito longo. Então eu vou falar um pouquinho aqui, dar uma visão geral. Nessa live eu vou falar mais detalhadamente sobre o livro, inclusive mostrar todos os brindes da pré-venda que já vão estar comigo aqui. Então eu vou pedir para vocês darem um pause aqui nesse vídeo, clicar no link embaixo e já apertar naquele botão lá para receber notificação, né, ou definir lembrete, não sei como é que é aqui no YouTube, para vocês não perder essa live do dia 20, né? Vai ser muito bacana. Já se preparem aí, save the date, tudo, para a gente poder se falar ao vivo aí no dia 20. Então vamos começar aqui, falar um pouquinho sobre o Império do Leste. Eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia começar esse vídeo, né? Começar, que eu já comecei, né? Mas como é que eu poderia começar a falar sobre todo esse processo, né? Eu acho que a melhor maneira é agradecendo sinceramente, do coração, a todos que estão, né, me assistindo e sobretudo a galera que acompanha meu trabalho, que continua, né, sempre comigo, né? Tem uma galera que está comigo lá desde o primeiro lançamento da Batalha do Apocalipse, continua comprando os livros, continua indo nos eventos, sobretudo a galera que tem acompanhado aí a trilogia Santo Guerreiro, né? Eu fico realmente muito emocionado. São 5 anos, né? O primeiro livro, Roma Invicta, foi lançado em 2020, estamos, né, em 2025, então são 5 anos, para mim até mais tempo, porque teve um tempo de preparação, né, um tempo de pesquisa e de preparação de roteiro pro livro, para a trilogia e tal. Então eu, particularmente, estou nessa jornada há uns 6 anos. Então, verdadeiramente, isso me deixa muito emocionado, esse encontro, esse contato que eu tenho com vocês, seja pelas redes sociais, quando eu vou aos eventos. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é agradecer a galera que está comigo, que curte meu trabalho. Acho muito, muito importante pontuar isso, destacar, né? Porque sem vocês, né, o meu trabalho hoje é literatura. Então são vocês que pagam meu salário. Então, enfim, quero agradecer do fundo do coração. A segunda coisa que eu queria falar, antes de entrar no livro propriamente aqui, como, né, o YouTube manda aleatoriamente os vídeos para pessoas que às vezes não conhecem meu trabalho, às vezes nem assinam aqui o canal, tudo. Eu só queria falar rapidamente o que é essa trilogia Santo Guerreiro, né? Então é uma trilogia de romances históricos, de ficção histórica, cuja proposta é contar a versão mais fidedigna da vida de São Jorge. Por que eu falo fidedigna e não verdadeira, né? Porque o São Jorge ele é um personagem parte histórico, parte lendário. Eu gosto de comparar muito ele aí com o famosíssimo Rei Arthur, né? O Rei Arthur que
foi retratada aí numa trilogia magnífica do Bernard Cornwell. Essa trilogia, inclusive, foi minha inspiração. Uma das minhas inspirações para escrever é o Santo Guerreiro. Então eu digo que é a versão mais fidedigna, mas não necessariamente a verdadeira, porque ninguém tem certeza, né, se o São Jorge existiu ou não. Então, os 2 primeiros livros já foram lançados, né? O primeiro livro, Roma Invicta, Santo Guerreiro, Roma Invicta, foi lançado em 2020. Ele começa contando a história dos pais de São Jorge, né? Chamado de Geórgios pelo nome grego, né? Geórgios. Então, Geórgios, né? Ele começa a contar, nesse livro vocês acompanham primeiro a história dos pais de São Jorge, como é que eles se conheceram, depois o nascimento do santo, a infância, a adolescência, e Roma Invicta termina então com São Jorge Geórgios aí como se sagrando, né, um jovem cavaleiro da púrpura, né? Acontece várias coisas no livro, né? O pai, eu não vou dar nenhum spoiler também, apesar de que já foi lançado, mas isso, enfim, tá na contracapa, né? Em determinado momento do livro, o pai dele morre, né? Ele morre em combate na Germânia. E aí a família deles tem um inimigo, né, que invade as terras, né, do pai, mata a mãe do São Jorge e ele é obrigado a fugir para Nicomédia, né? Nicomédia que era a capital do Império Romano naquele período. Aí vocês vão me perguntar, pô, a Nicomédia era a capital do Império Romano, não era Roma? Essas coisas todas eu vou falar na live, né, que são mais detalhadas, eu vou falar um pouco mais de história, tudo, enfim. Ele foge para Nicomédia. E aí encontra o imperador patrocina os estudos dele, ele entra na academia militar, e o Roma Invicta termina aí, ele como um jovem cavaleiro da púrpura. Ventos do Norte, né, Santo Guerreiro Ventos do Norte, que é o segundo livro, já mostra esse personagem como um tribuno militar. Tribuno militar é uma espécie de capitão, um oficial capitão das legiões romanas, né, um dos postos maiores da legião romana, ainda é um posto júnior, vamos dizer assim, mais dedicado aí aos oficiais e tudo. E nesse segundo livro é onde acontecem a maior parte das batalhas mesmo. Porque antes ele era criança, né, adolescente, tal, que você vê ele em ação, né? Ele em ação, tanto em combates individuais como em batalhas campais. E ele é enviado para onde o pai dele morreu, né, na Germânia, às margens do rio Reno ali, enfrentar os francos, né, que é uma tribo germânica, enfim. Claro que também tem toda uma coisas que eu vou falar na live, né? Tem toda uma ligação com a parte também histórica macro, né? Que era o que estava acontecendo na época, né? Que eram as rebeliões provincianas, enfim. Como é que os piratas francos estavam ali também atuando no Canal da Mancha, enfim. Tudo isso eu vou falar mais detalhadamente na live, tá? Chegando aqui... então no final... Você dá muito spoiler aí, mas no final de Ventos do Norte, o Geórgios ele é proclamado paladino. Paladino é um membro da Guarda Palatina. Também vou falar isso na live, né? Tem várias... o conceito paladino, enfim, tem vários... ele está mais ligado aos paladinos de Carlos Magno e tudo mais. Só que eu vou falar mais sobre isso, sobre o que era o paladino romano, né? A Guarda Palatina, inspirada no Monte Palatino de Roma. A primeira Guarda Palatina foi a guarda do imperador Diocleciano, que a criou para substituir a Guarda Pretoriana. Então, por que o Diocleciano criou essa Guarda Palatina? Porque os pretorianos, na época, eles foram criados inicialmente para proteger o imperador, mas nessa época da crise do terceiro século, os pretorianos eram aqueles que ameaçavam o imperador, inclusive leiloavam a cabeça dos imperadores. Tal. Então, o Diocleciano, também dentro do contexto da crise do terceiro século, que eu vou explicar melhor em outra ocasião, ele cria uma guarda pessoal mais ligada a ele, que é a Guarda Palatina. Né? Então, o Geórgios, ele é proclamado um paladino, né? Inclusive os paladinos, o círculo interno mesmo dos paladinos, eram indivíduos que que atuavam também como diplomatas do imperador. Enfim, então e aí nesse momento, no final do livro, no final do Ventos do Norte, eles recebem a notícia de que os persas, né, que estavam quietinhos lá, estavam quietos, tinham vários anos que os persas estavam quietos, né? De novo, isso também historicamente é acurado, né? Os persas, eles se movem contra o Império Romano. Um novo chá da Pérsia, que era o Narses, ele resolve atacar as fronteiras romanas. Então
o Ventos do Norte termina com essa notícia de que haverá uma guerra entre Roma, mais uma guerra, né, entre Roma e a Pérsia, né? Então o Império do Leste fala justamente sobre essa guerra, né? Fala sobre várias coisas, mas sobretudo sobre essa guerra. O Império do Leste, então, sendo justamente os persas, né, a Pérsia em si, e o Império do Oeste, né, a Roma, os romanos. Então, o livro fala de várias coisas, mas sobretudo sobre esse embate clássico, né, entre o Ocidente e o Oriente, que já foi representado em outros tempos, né, por Troia e a Grécia, enfim, e aqui o Império do Leste representando então a Pérsia. Então o livro começa com Geórgios aí como paladino. A primeira missão dele aqui é ir até o Egito, até Alexandria, para poder comunicar aos aristocratas da região ali, né, aos sacerdotes, enfim, políticos e tudo, que o imperador está realizando uma série de reformas administrativas, que, de novo, de fato acontece na história, e as províncias romanas vão ser transformadas em o que ele chamou de dioceses, né? Então a primeira missão dele é levar essa informação aí aos políticos, né, de Alexandria, lembrando que o Egito era uma região muito importante para os romanos, as razões pelas quais essas razões eu vou falar também na live, depois de detalhar tudo certinho. Então ele leva essa informação e até, né, precisa ser alguém importante para levar essa informação, porque é uma mudança, né, inclusive política, que deixa muitos aristocratas ali perturbados, enfim, aborrecidos. Mas na verdade Geórgios tem de novo, isso aqui não é spoiler, tá, galera? Tem uma missão secreta. Qual é essa missão secreta no Egito? É encontrar uma determinada arma, uma arma que foi oferecida ao imperador em Ventos do Norte por um embaixador chinês, né? Então essa arma, o Geórgios depois ele tem um contato com um profeta, não é bem um profeta, né? Era um conselheiro de um dos tetrarcas lá em Ventos do Norte, e esse conselheiro ele dá algumas pistas para os Geórgios, né? Para como poderia encontrar esse artefato. Então ele está lá também no Egito em missão secreta para encontrar essa arma, que dizem que quem a obtiver pode vencer qualquer inimigo. Então ele vai atrás dessas pistas, e ele inicia então nessa primeira parte do livro, e na segunda também uma descida pelo rio, uma subida na verdade, né, pelo rio Nilo, onde várias coisas acontecem. É uma parte que eu acho muito interessante, algo que lembra um pouco o Apocalipse Now, né? Aquela coisa do rio e tal. E também no Coração das Trevas, tudo, né? Que também é inspiração para Apocalipse Now, até encontrar na cidade de Tebas uma legião com um general romano que está amotinado. Então é uma parte que eu acho muito bacana de escrever, não só pela história, mas também pelo Egito, né? O Egito tem toda essa coisa mística e mítica. Então, para vocês terem uma ideia, né, para a galera ter uma ideia, as pirâmides do Egito já eram antigas na época de Júlio César. Então, quer dizer, o Egito é um país, né, uma região que é uma região fascinante, sempre foi tudo, né? Então, eu não vou dar spoiler, né, assim, das tramas pessoais, tá? Porque isso sim eu considero spoiler. Eu posso falar um pouco aqui do contexto histórico, mas não vou falar o que aconteceu com Geórgios, com a Tisa, né? Com a Zenóbia, por exemplo, enfim. Isso aí seria um spoiler do livro, né? Mas eu vou adiantar também, em termos macro, que esse livro também foca nesse conflito entre os tetrarcas, né? Também lembrando que esse período foi o período da tetrarquia. Diocleciano era o imperador, mas ele dividiu o império em 4 áreas, né? Em 4 principais áreas, e as distribuiu a oficiais, a alguns generais de confiança, entre aspas, né? Porque vivem traindo ele, tudo, tentando trair, né? Tentando montar conspirações e tal. Então, nesse momento, Roma quase que, né, é levada para uma guerra civil de grandes proporções. E todas essas intrigas, né, o que leva a isso, os detalhes, né, estão mostrados no livro. E finalmente, então, né, no meio, né, você tem a guerra, a possível guerra civil entre os tetrarcas, você tem uma rebelião que o prefeito do Egito
deflagra em Alexandria. Tudo isso é mostrado no livro, galera, e no nível pessoal. Vocês vão adorar, né? Foi um trabalho muito minucioso que eu fiz. E aí você tem finalmente, né, os exércitos do oeste, né, os exércitos do imperador romano, se movendo na direção da Armênia. A Armênia foi onde os persas estabeleceram a sua base, né? E eles tomaram o reino da Armênia, que era um estado cliente romano. O estado cliente significa que ele não fazia parte do Império Romano, mas era um reino aliado dos romanos, que os romanos não podiam abrir mão. Então, no meio do caminho, na Armênia, tem essa batalha, a Batalha de Satala. Estudem aí, inclusive, né, histórica e tudo. Então o livro retrata essa batalha e também, sem dar spoilers, fiquem tranquilos, porque essa batalha termina com a vitória dos romanos, né? Os romanos vencem essa batalha, né? O Narses, que é esse chá, ele leva inclusive o seu harém lá para a capital da Armênia, querendo dizer que ele não quer sair dali, ele não vai recuar. Então esse foi um grande desafio feito aos romanos, né? E ele está sendo aconselhado pelo Kartir, que é um mago, que inclusive o pai do Georges enfrentou no primeiro livro. Você nesse momento deve estar se perguntando, ele falou mago, isso não é uma ficção histórica? Não, mago é coisa de fantasia, né? Mas na verdade os magos, aliás, também é um detalhe que eu vou falar melhor na live, o nome mago, né? Ele tem uma origem, e a origem é dos sacerdotes de Zoroastro. O zoroastrismo era uma religião, né, vigente na Pérsia, praticada na Pérsia, que anterior ao islamismo. Então, quando a gente fala mago, a gente não está falando mago bode de fogo. Estamos falando do mago sacerdotes de Zoroastro, de fato eram os magi, né? Enfim, essa luta, essa guerra termina com a vitória dos romanos. Geórgios e a corte inteira, né? Enfim, os generais todos voltam para casa, voltam para o oeste. E aí na última parte do livro a gente tem uma questão muito interessante, que é mostrando, né? A gente está se encaminhando já para o final, e o final é essa grande perseguição aos cristãos. A maior perseguição aos cristãos que aconteceu em 303 depois de Cristo, foi a última, inclusive, promovida também pelo Diocleciano. Então essa parte mostra muito o motivo dessa perseguição, que foi o início de um duelo. Isso é importante pensar também. Um duelo institucional entre a igreja e o império, né? Claro que ali no livro eu foco em questões pessoais, em personagens, mas para ilustrar que tanto é que depois a igreja se tornou a grande instituição, né? Depois com Constantino, depois na Idade Média. Na Idade Média a igreja dominou a Europa Ocidental, pelo menos, e era, né, o grande poder político era a igreja, né? Então você vê aqui o início disso, né? Dessa soberania da igreja, né? Como é que você... onde está a sua lealdade? O que leva alguém, né? Tem uma conversa, sem querer dar spoiler, entre um personagem que é fascinante no livro, que eu não vou falar quem é, vocês vão precisar ler para saber. Vocês vão ficar surpreendidos com o próprio imperador. Esse personagem fala, olha, o que é o poder? O poder não é cargo, o poder não é, né, você ter uma capa púrpura ou ter um palácio, mas o poder é a faculdade de fazer com que os outros te obedeçam, né? Então, o imperador pensa sobre isso, e era isso que estava acontecendo. Em determinado momento, os próprios soldados romanos, você tinha muitos soldados romanos cristãos, que por quem que esses soldados estavam dispostos a morrer? Se ele precisasse fazer uma escolha entre a igreja, entre o seu bispo, por exemplo, né, e o imperador, ele faria essa escolha pela igreja, né, pelo cristianismo. Então, nesse momento, né, o imperador começou a poder perder poder, e por isso que é um duelo institucional. É um negócio, é um debate muito bacana, muito interessante, e que está expresso no livro aqui por meio da trama, né, dos personagens e tudo, né? Enfim,
Eu não vou falar muito mais porque realmente eu me empolgo, né? O livro tem muitos detalhes, muitas nuances, muitas minúcias, né? Mas eu não vou. De novo, eu me fiz uma promessa aqui para eu não me, enfim, não me perder nisso, né? A gente ir direto para o ponto que importa, né? Bom, já vi que estou com 20 minutos aqui, peço perdão, eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas então vou finalizar aqui com alguns últimos detalhes, né? Questões práticas do livro que vocês devem estar se perguntando. O livro, então, né, O Império do Leste, ele é o meu maior, acabou sendo o meu maior romance, né? O que eu tinha maior antes dele era o Batalha do Apocalipse. Batalha do Apocalipse teve 600 e poucas páginas, esse vai ter quase 800. Então é o livro que eu mais trabalhei até hoje, que eu mais me empenhei. É um livro que acho que ele ficou bem legal. O lado um pouco ruim é que é o preço, né? Talvez o preço seja um pouco mais caro do que os outros. Eu vou depois, assim que eu tiver o preço, eu vou falar, mas também na Amazon você pode comprar parcelado, tudo, etc. Eu até cheguei a pensar, vou confessar para vocês, em desmembrar o livro, né, em duas partes, para não ficar tão pesado, mas acho que não ia fazer sentido, a trama ia ficar embolada, enfim. Acabei que preferi manter como está, tá? Então, é um livro que está muito bem trabalhado, tudo, e o que eu posso garantir para vocês é que eu levei mais de 2 anos, né? Também foi o livro mais longo, o livro que mais tempo eu levei para escrever. O Batalha, que tinha sido maior, ou que eu tinha levado mais tempo, levou 2 anos, esse levou 2 anos e pouquinho e tal. Tanto é que era para publicar em 2024, estou publicando agora em 2025, né? Mas eu estou muito feliz com o resultado. Estou muito feliz de ter encerrado essa jornada, né? Uma jornada, como eu falei no início, de 5 anos. E o que eu posso prometer a vocês, especialmente aqueles que lerem os 3 livros em sequência, é literalmente uma imersão total nesse período histórico e uma viagem, né? A ficção histórica, eu penso nela muito como uma passagem que você compra para aquele período histórico, né? Porque quando você um bom livro, né, uma boa literatura, um bom romance, uma boa ficção te transporta para um tempo, né, te transporta para aquela história, né? Então, eu tive um trabalho muito sério de pesquisa, tudo, para justamente transportar a galera para aquele período. Então, que eu acho que vocês vão encontrar, e aí, indo para finalizar o título do vídeo, o que vocês podem esperar do Império do Leste. Então, vocês podem esperar justamente fazer essa viagem, você viver, né? Porque quando a gente estuda a história com H maiúsculo, você vê lá os movimentos sociais, econômicos, políticos, mas como é que é viver naquela época, né? As partes que eu mais gosto dos meus livros são partes escatológicas, assim, no sentido de que, né, no momento que no primeiro livro lá, que o Georgios, criança, ele tem vontade de urinar e ele para em frente a uma tinturaria. As tinturarias romanas, a porta das tinturarias romanas eram cheias de urinóis, né, vasos em que, né, você urinava justamente porque a urina, né, tem uma substância que ajuda a limpar, pode acreditar, ajuda a limpar o tecido, né? Então, isso é uma coisa às vezes meio nojenta, mas você fala, porra, mas é você estar lá, né? Você está com o pé no chão, sentir a sola do teu pé raspando contra aquela areia, né? Então é isso que eu posso prometer a todos, né, que lerem o livro, né? Enfim, é isso. E é isso aí, né? Eu vou terminar. Eu vi agora que o vídeo está muito longo. Peço perdão, eu não queria que o vídeo fosse tão longo, mas acabei me soltando e falando aí tudo que eu tinha que falar. Para finalizar, cliquem agora no link que está aqui embaixo. A gente vai continuar conversando. Isso que eu estou falando aqui a gente já fazia ao vivo. Então cliquem e já vocês vão para o vídeo da live, apertem em receber notificação para a gente se encontrar no dia 20 de fevereiro. Lembrando que a pré-venda começa no dia 19, tá? Mas no dia 20
a gente vai ter, então... Eu até ia fazer a live no dia 19, mas vai que dar um problema, tá? Então acabei botando pro dia 20, às 20 horas. Eu espero vocês ao vivo pra gente trocar uma ideia aqui no YouTube. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o vídeo longo aí, peço perdão novamente. A gente se fala. Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.